A luz na Suíça. Os principais reformadores foram homens de vida humilde. Eram livres do orgulho de classe e da influência e fanatismo e astúcia dos padres. É plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dada a glória aos homens, mas àquele que opera por meio deles, o querer e o efetuar da sua própria aprovação. Zwinglio escreveu: cheguei a esta conclusão. Deves deixar toda a inverdade, aprender a significação de Deus unicamente de sua própria e simples palavra. Então comecei a rogar a Deus a sua luz, e as Escrituras foram se tornando para mim muito mais fáceis. Por muitos ouvintes, os ensinos de Zwinglio não eram bem aceitos. Era-lhes amarga decepção dizer que a sua penosa jornada fora feita sem proveito. Eles estavam satisfeitos com o velho caminho para o céu que Roma lhes indicara. Era mais fácil confiar a salvação aos padres e papa do que procurar pureza de coração. No entanto, outra classe recebia com alegria as novas da redenção por meio de Cristo. Houve uma queda nas ofertas e, consequentemente, o salário de Zwinglio caiu. Mas isso apenas lhe causava alegria, porque o que ele queria era ver o poder do fanatismo e superstição ser quebrado. E isso estava acontecendo. Tal era o interesse na pregação de Zwinglio que a catedral não comportava as multidões que vinham ouvir. Pouco a pouco, a verdade ia sendo desvendada. Ele tinha o cuidado de não introduzir, a princípio, pontos que os assustariam, criando preconceitos. O trabalho de Zwinglio era conquistar-lhes o coração para os ensinos de Cristo, abrandar pelo amor, e aí conservar perante eles o exemplo dele, o exemplo de Cristo. Recebendo eles os princípios do Evangelho, suas crenças e práticas supersticiosas inevitavelmente desapareceriam. Em Zurique, ele estava pronto a enfrentar todos os partidários que Roma pudesse enviar. Mas ir a Abade, onde ele havia sido convocado, e onde o sangue de mártires da verdade acabara de ser derramado, seria ir para a morte certa. Então, Oecolampadius e Haller foram escolhidos para representar os reformadores. Pelo lado de Roma, o famoso Dr. Eck, apoiado por uma hoste de ilustres doutores e prelados. Os representantes de Roma tinham ido ornamentados com as mais ricas vestes e resplandecentes joias. Os representantes de Roma viviam luxuosamente, e sua mesa era servida com iguarias caras e vinhos seletos. O peso de seus deveres eclesiásticos era aliviado através de divertimentos e festejos. Por outro lado, era assinalado o contraste para os reformadores. Eles eram vistos pelo povo como sendo um pouco melhores que um grupo de pedintes, e a alimentação frugal os conservava pouco tempo à mesa. O hospedeiro de Oecolampadius, procurando então ocasião para observá-lo em seu quarto, sempre encontrava Oecolampadius estudando a palavra ou em oração. E ele ficou maravilhado e referiu que o herege era, pelo menos, muito religioso. A discussão que aconteceu continuou por 18 dias. Zwinglio era informado à noite por alguns emissários que iam secretamente levando relatos sobre as discussões que aconteceram durante o dia, e durante a mesma noite, Zwinglio escrevia dicas e respostas que chegavam até Oecolampadius. Depois, ao final desses 18 dias, os representantes do Papa disseram que haviam ganho. Porém, os frutos da conferência revelaram de que lado estava a vantagem. A contenda resultou em forte impulso para a causa protestante. E não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam pela reforma.